Você está sentado diante dela mais uma vez, e tudo parece um ritual silencioso que já perdeu o frescor. Enquanto ela passa os olhos pelo cardápio fingindo indecisão, você já sabe o que quer, mas segura o impulso, espera por ela, pergunta o que está pensando em pedir, sugere o restaurante que você sabe que agrada ao paladar dela, mesmo que dentro de si algo grite por experimentar a churrascaria logo ali, na esquina. Quando a conta chega, sua mão se move quase de forma automática, como sempre, enquanto ela nem sequer finge buscar a carteira. Esse gesto, repetido noite após noite, parece amor, mas no fundo é rendição disfarçada. Aos poucos, você foi moldando sua vida em torno de pequenos sacrifícios disfarçados de consideração. Coloca o conforto dela antes do seu, a aprovação dela acima dos seus desejos, a paz dela como prioridade em relação à sua autenticidade. E para justificar isso a si mesmo, você repete a frase reconfortante: estou sendo um bom homem, um parceiro atencioso, alguém que se importa em fazê-la feliz. Mas a verdade que você não ousa encarar é outra. Isso não é cuidado, é medo. Não é amor, é submissão disfarçada. É um medo profundo da desaprovação, do conflito, do rótulo de egoísta. Medo, acima de tudo, de não ser suficiente. E é justamente esse medo que constrói a sua prisão invisível. Porque o mito de que agradar uma mulher a torna mais feliz, mais fiel, mais atraída por você, é exatamente isso. Um mito. A cada gesto de autoanulação, a cada escolha em que você sufoca seu verdadeiro desejo para acomodar o dela, você se torna menos magnético, menos interessante e mais descartável. O paradoxo é cruel. Aquilo que você imagina ser a prova do seu amor se transforma na semente da sua substituição inevitável. O que a sociedade lhe vendeu é uma fábula sedutora. Disseram que, se você for suficientemente gentil, paciente, altruísta, a mulher vai lhe recompensar com amor incondicional, lealdade inquebrável e respeito eterno. Como se existisse uma máquina cósmica de recompensas. Você insere moedas de bondade e sacrifício, e em troca recebe devoção. Mas essa máquina sempre esteve quebrada, e quanto mais você insiste em alimentá-la, mais frustrado se sente ao perceber que nada do que espera é entregue. Esse é o ciclo do cara bonzinho, dar sempre mais e receber sempre menos. Você se sacrifica e ela passa a esperar sacrifício. Você se torna cada vez mais disponível e ela se torna cada vez menos interessada. Não porque as mulheres sejam cruéis ou ingratas, mas porque toda essa estrutura foi erguida sobre um equívoco fundamental. Você não conquista respeito, desejo ou amor autêntico se apagando. O excesso de bondade não cria atração. Ele mata a chama que poderia ter existido. O veneno dessa ilusão é que quando sua estratégia falha, você não a questiona. Ao invés de enxergar que o problema está no caminho escolhido, você acredita que o erro está em você. Então, tenta ser ainda mais complacente, ainda mais submisso, ainda mais disposto a sacrificar sua essência em troca de uma moeda que nunca chega. Isso cria uma espiral descendente. Quanto mais você se entrega, mais ela se distancia. Quanto mais você insiste, mais invisível se torna. E no fundo, é essa fome de aprovação que a faz perder o respeito. A realidade dura, que ninguém teve coragem de lhe ensinar, é que as pessoas não valorizam você pelo que você acredita ser sua virtude moral. Elas o valorizam pelo impacto real que você gera na vida delas. Isso não significa ser frio ou cínico. Significa apenas compreender a natureza humana em sua camada mais crua. Quando você se torna infinitamente disponível, incansavelmente prestativo e perpetuamente abnegado, não se torna especial, se torna útil. E tudo que é apenas útil, mais cedo ou mais tarde, é descartado quando surge algo que brilha mais. Ser útil, nesse contexto, é o equivalente emocional de ser uma torneira de água pública. Sempre ali, sempre à disposição, nunca celebrada, facilmente substituída. As mulheres não acordam pensando em quão gratas estão pela sua constante bondade. Elas acordam pensando em como se sentem ao seu lado. Se você a desafia, se a inspira, se a emociona. Ou se, ao contrário, sua presença soa previsível, mecânica, sem faísca, a de um homem que aceitaria qualquer uma apenas para não estar sozinho. E aqui surge o princípio que governa a atração. Tudo que é abundante perde valor. Quando você se doa sem critério, quando seu tempo e sua atenção podem ser tomados a qualquer momento sem custo,
Você transmite a mensagem silenciosa de que não possui valor próprio. Seu sacrifício, então, deixa de ser visto como prova de amor e passa a ser interpretado como desespero. E o desespero é a antítese da atração. O que deveria ser carinho se converte em repulsa. O que deveria ser dedicação se transforma em peso. Vamos despir essa dinâmica da máscara nobre que você mesmo veste nela. Você não se sacrifica porque é bom. Você se sacrifica porque tem medo. Medo de conflito. Medo de abandono. Medo de que sua essência nua e crua não seja digna de amor. Então, você cria uma versão domesticada de si mesmo. Um personagem aceitável que vive para agradar. Mas personagens não criam desejo. Máscaras não inspiram respeito. E a cada vez que você esconde quem realmente é, você alimenta a dúvida mais corrosiva de todas. E se o meu eu verdadeiro nunca for suficiente? Esse medo se infiltra em cada gesto, em cada palavra que você escolhe com cautela para não provocar desconforto. É como se você estivesse sempre negociando a própria existência, pisando em ovos, medindo silêncios, suprimindo vontades. No fundo, o que você oferece não é amor, é performance. Uma encenação calculada para manter a ilusão de harmonia. Mas o preço disso é alto. Você nunca mostra quem realmente é. A mulher ao seu lado não conhece seu verdadeiro eu, apenas a versão moldada pelo pavor da rejeição. E o resultado é cruel, porque em vez de construir intimidade, você constrói distância. Ela não se apaixona por você, mas pela caricatura obediente que você apresenta. E sem perceber, você se condena a um relacionamento fantasma. 2 corpos presentes, mas apenas um ser verdadeiro escondido. Esse teatro constante cria uma relação envenenada por desonestidade silenciosa, onde cada gesto de bondade é, na realidade, uma tentativa desesperada de evitar abandono. Carl Jung dizia que nada é mais aterrorizante do que aceitar a si mesmo por completo. E é exatamente essa aceitação que você foge de encarar. Ao acreditar que seu eu autêntico não merece amor, você troca a liberdade pela submissão, a autenticidade pela conveniência. Mas a ironia é que, quanto mais você tenta moldar-se para caber no desejo dela, mais você perde a única coisa que poderia mantê-la de fato interessada, a sua singularidade. O desejo não nasce da obediência, mas da força silenciosa de quem ousa ser inteiro. É nesse ponto que se instala o paradoxo devastador. Quanto mais você busca respeito por meio da complacência, menos respeito você recebe. O respeito não é concedido a quem implora, mas a quem exige silenciosamente através dos seus limites. As mulheres respeitam os homens que dizem não, porque sabem que o sim deles tem peso real. Respeitam aqueles que estão dispostos a decepcioná-las, porque percebem que esses homens valorizam mais a própria verdade do que a aprovação momentânea. Toda vez que você se dobra para preservar o conforto dela, você ensina que sua autenticidade é descartável. E ao evitar o conflito, você transmite que a paz emocional dela importa mais do que a sua expressão honesta. Com o tempo, isso a faz enxergar você não como um parceiro, mas como um recurso. Alguém útil, mas não inspirador. Alguém presente, mas não magnético. Alguém funcional, mas não irresistível. E no instante em que você deixa de ser humano para virar conveniência, já começou a ser esquecido. O paradoxo do respeito explica por que quanto mais você cede, mais ela exige. Cada vez que você sacrifica suas vontades em nome dela, você sinaliza que seus limites são flexíveis, que suas necessidades são opcionais e que suas preferências são irrelevantes. E assim, em vez de ser visto como generoso, você passa a ser visto como previsível. Em vez de ser valorizado, passa a ser testado. A sua bondade perde o brilho porque ela não vem acompanhada de força. O sacrifício perde o valor porque não encontra resistência. E tudo que é oferecido sem condições, inevitavelmente perde importância. A verdade é que respeito não nasce da entrega infinita, mas da escassez seletiva. O que é raro é desejado, o que exige esforço é respeitado, e o que é oferecido sem resistência é descartado. Mulheres não se apaixonam por um homem que molda seu mundo inteiro para caber no desejo delas. Elas se apaixonam por aquele que tem mundo próprio e que, mesmo assim, escolhe compartilhar. Esse é o magnetismo da autenticidade. Ser inteiro sem depender da aprovação externa. Ser livre sem implorar por permissão. E aqui está a revelação mais desconfortável. Sua tentativa de agradar não é sobre amor, é sobre medo. Você teme dizer não,
porque aprendeu que a discordância pode levar ao abandono. Você teme ter preferências, porque foi condicionado a acreditar que os seus desejos valem menos. Você teme mostrar seu verdadeiro rosto, porque acha que sua essência não é digna de ser amada. Assim, você veste uma máscara socialmente aceitável, esperando ser escolhido. Mas máscaras não criam paixão. Criam apenas relações frágeis, construídas sobre encenação. O problema é que essa encenação comunica exatamente o oposto do que você deseja. Ao tentar parecer amável, você transmite insegurança. Ao buscar aceitação, você revela a própria falta de autoaceitação. Sua ânsia por aprovação entrega sua ausência de autoaprovação. O resultado é inevitável. Você se torna pouco atraente justamente porque demonstra não acreditar que tem valor próprio. Como pode esperar que alguém veja grandeza em você se é o primeiro a escondê-la? Nietzsche já dizia: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. Você lutou tanto contra o fantasma do abandono que acabou se transformando no seu próprio carcereiro. Construiu correntes de gentileza, algemas de sacrifício, prisões de medo. E quanto mais você tenta agradar, mais se perde de si mesmo. Até que um dia percebe: não foi ela quem o rejeitou. Foi você quem se rejeitou primeiro. O respeito não é algo que se pede de joelhos, mas algo que se impõe em silêncio através de limites. Limites não são muralhas para afastar pessoas, mas portões que filtram quem realmente merece entrar. E é justamente aqui que muitos homens falham. Confundem limites com egoísmo. Acreditam que dizer não é errado, que se colocar em primeiro lugar é sinal de frieza. Mas, na verdade, o limite é a forma mais pura de respeito próprio. Sem ele, qualquer gesto de bondade se torna fraqueza disfarçada, e qualquer demonstração de amor se converte em dependência. Quando você mostra que pode decepcioná-la se isso significar preservar sua verdade, algo muda, sua voz ganha peso. Seu sim passa a significar mais porque não é distribuído gratuitamente. A mulher entende, mesmo sem palavras, que está diante de alguém que não se vende por migalhas de aprovação. E, paradoxalmente, é exatamente essa firmeza que desperta desejo, porque ela percebe que não está diante de um servo, mas de um homem inteiro, que escolhe estar ali, sem precisar. Esse é o paradoxo cruel que poucos ousam aceitar. Quanto mais você tenta agradar para conquistar respeito, menos respeito recebe. E quanto mais você está disposto a perder para manter sua essência, mais atraente se torna. O respeito nasce da firmeza, não da submissão. Ele floresce quando você mostra que sua paz interior é mais valiosa do que qualquer validação externa. É nesse ponto que ela para de testá-lo e começa, de fato, a admirá-lo. Mas enquanto você vive como refém do medo, a mensagem transmitida é outra. Eu não acredito ser suficiente, então faço de tudo para que você não perceba. Esse desespero é lido com clareza no olhar, no corpo, nas atitudes. A cada concessão, você mostra que não confia no próprio valor. A cada sacrifício automático, você revela que prefere ser aceito como sombra do que arriscar ser rejeitado como luz. Só que a sombra nunca inspira, a sombra nunca lidera. O que ela deseja, mesmo que não confesse, é o peso de um homem que sabe se posicionar. Alguém capaz de dizer: aqui é o limite, sem tremer. Alguém que não tem medo de perder, porque já aprendeu a não perder a si mesmo. Esse é o núcleo da masculinidade autêntica. Viver como se sua verdade fosse inegociável, ainda que isso custe aplausos, ainda que isso custe companhia, porque no fim, nada atrai mais do que aquele que não teme ficar só. A primeira etapa dessa virada é simples, mas brutal. Enxergar os padrões. Observar quando você diz sim, querendo dizer não. Quando se cala por medo do conflito. Quando esconde seus verdadeiros desejos para manter a paz. Essa consciência é dolorosa, porque revela que boa parte da sua vida foi construída não em cima de escolhas, mas em cima de medos. Mas só quando a máscara começa a rachar é que o rosto verdadeiro pode emergir. O passo seguinte é colocar pequenos tijolos de autenticidade no lugar. Nada grandioso de início. Comece declarando preferências que você sempre reprimiu, dizendo não em situações que você já sabe que não lhe servem, estabelecendo limites sutis onde antes você se anulava. Cada pequeno ato é como um músculo que se fortalece. Quanto mais você pratica, mais natural se torna afirmar quem você realmente é. E não se iluda, haverá resistência. Pessoas que sempre se beneficiaram da sua passividade vão acusá-lo de egoísta,
vão tentar manipular sua culpa, vão se incomodar com sua nova firmeza. Mas entenda, a reação delas é a prova de que a mudança está funcionando. Toda transformação genuína incomoda quem estava acostumado a explorar a sua ausência de limites. E suportar esse desconforto é o preço da liberdade. Com o tempo, esse movimento começa a atrair outros tipos de pessoas para a sua vida. Quanto mais autêntico você se torna, mais os manipuladores se afastam, enquanto aqueles que respeitam sua verdade se aproximam. É como se sua energia passasse a funcionar como um filtro natural. Quem valoriza o homem que você é de verdade permanece. Quem só valorizava a versão obediente vai embora. E por mais dolorosa que essa peneira seja, ela é necessária para que você finalmente viva relacionamentos que não drenam sua alma. O estágio final dessa transformação é o mais difícil. Sustentar sua autenticidade sob pressão. Permanecer fiel a si mesmo quando o conflito aparece. Mesmo quando a ameaça de perder alguém pesa sobre o coração. É aqui que você prova, para si, que já não negocia sua essência. Porque agradar para não perder é a receita certa da perda. Já ser autêntico, mesmo arriscando rejeição, é o único caminho que garante que, se alguém ficar, será por quem você realmente é. No fim, essa revolução não é sobre conquistar mulheres, mas sobre reconquistar a si mesmo. É sobre recuperar a dignidade que você trocou por migalhas de aprovação, sobre erguer os limites que protegem sua essência e sobre assumir o risco de ser rejeitado por aquilo que você realmente é. Porque viver interpretando um papel pode até garantir companhia, mas nunca garante amor. E o que vale a pena não é ser tolerado, mas ser escolhido. Quando você para de se ajoelhar diante da necessidade de agradar, descobre algo maior, a liberdade. A liberdade de existir sem pedir desculpas, de dizer não sem culpa, de manter seus padrões mesmo que isso custe algumas pessoas no caminho. E essa liberdade é magnética, porque é rara. A maioria vive em correntes invisíveis, e estar diante de alguém que ousa ser inteiro desperta respeito e desejo em igual medida. Relacionamentos verdadeiros não nascem da conveniência, mas da autenticidade. Eles exigem dois seres completos que se encontram, não duas metades implorando por validação. Quando você deixa de ser o parceiro que se anula para preservar o conforto da outra pessoa, cria espaço para que ela também se responsabilize pela relação. O equilíbrio surge. O respeito floresce e o amor deixa de ser uma troca desigual para se tornar uma escolha mútua. Claro que algumas relações não sobreviverão a essa transformação. Mulheres que se acostumaram a sugar sua energia e manipular sua culpa irão se afastar. Mas isso não é perda, é libertação. O que fica depois desse processo é mais forte, mais verdadeiro, mais duradouro, porque o desejo não nasce do medo. Ele nasce da força de quem tem coragem de se manter inteiro. E a pergunta que resta para você agora é a mais difícil de todas. Vai continuar vivendo como uma sombra que agrada para não ser rejeitada? Ou vai finalmente ter a coragem de ser inteiro, mesmo que isso custe a aprovação do mundo? E se você chegou até aqui, é porque carrega algo que o mundo já tentou arrancar de você muitas vezes: a coragem de sentir. Num tempo em que todos correm para se distrair, você escolheu ficar. Num mundo onde a maioria foge do espelho, você decidiu encarar o que mora dentro. Isso diz muito sobre você, mais do que qualquer status, mais do que qualquer pose. Talvez você tenha vivido em silêncio o que ninguém nunca percebeu. Talvez já tenha engolido gritos só para não perder quem nunca te ouviu. Talvez tenha se quebrado por dentro só para manter de pé aquilo que te consumia. E mesmo assim, está aqui, presente, atento, vivo. E só por isso, você já é exceção. Aqui, você não precisa fingir força. Aqui, a vulnerabilidade não é fraqueza, é resistência. Porque neste abismo, a gente não se afasta da dor. A gente mergulha nela. E é justamente nesse mergulho que o despertar acontece. Entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então guarde isso. Você não está sozinho. E não há nada de errado em sentir demais, em pensar demais, em querer respostas num mundo que só oferece distrações. Isso não te torna fraco. Isso te torna perigoso. Porque gente que sente profundamente vê o que os outros não veem. E quem vê demais não se encaixa. Mas também não se vende. Se algo que você ouviu hoje te tocou, não apague, não anestesie. Leve com você. Porque talvez esse incômodo seja o início da sua libertação.
E toda libertação começa assim, com uma verdade que machuca, mas que depois cura. E se esse vídeo mexeu com alguma parte sua, escuta isso com atenção. O próximo passo já existe e ele está a um clique de distância. Deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Um livro, um conteúdo feito para quem já cansou de sobreviver e decidiu de uma vez por todas dominar a si mesmo. E esse passo só você pode dar. A escolha é sua. Eu estarei lá, esperando você. Até a próxima imersão.